continua com o Serapião, mas agora para falar sobre meio ambiente. O Ministério do Meio Ambiente divulgou a Contribuição Nacionalmente Determinada, conhecida por NDC, que é o Compromisso Internacional de Redução de Emissão de Gases de Efeito Estufa que os países signatários do Acordo de Paris apresentam na Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O compromisso do Brasil estabelece a redução de 59% a 67% das emissões líquidas de gás de efeito estufa no país em 2035, na comparação aos níveis de 2005. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil pretende empenhar todos os esforços para atingir o patamar mais ambicioso da meta e reduzir as suas emissões em 67%. E para explicar mais sobre isso para a gente, aqui a gente continua com o Serapião e também temos o secretário de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Aloísio Mello. Aloísio, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar com a gente aqui no Acorda. Muito obrigado, muito bom dia, Rafaela. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos acompanham. Aloísio, explica pra gente o que seria o NDC, para começo de conversa. A Contribuição Nacionalmente Determinada, ele é um compromisso que todos os países têm, que são signatários do Acordo de Paris, de apresentar perante a comunidade internacional qual é o seu compromisso, o seu esforço e as suas metas para os objetivos do acordo, que estão basicamente ancorados em evitar que o aumento da temperatura da Terra exceda os 2 graus Celsius, mas em especial fazer todos os esforços para que esse aumento de temperatura não ultrapasse 1,5 grau, porque é considerado um limite seguro a partir dos estudos dos cientistas de todo o globo, para que esse aumento de temperatura não cause impactos para além do que as sociedades são capazes de suportar. Então, para isso, todos os países têm que periodicamente apresentar, né, para a Organização das Nações Unidas para Clima, qual é o seu compromisso, quais são as suas metas de redução de emissões. Então, de forma bem clara, quantitativa, como a gente fez, com percentuais em relação a um ano de referência, mas também explicando como vai implementar esse compromisso. E outro ponto importante é que esses compromissos têm que ser atualizados periodicamente. Então, o Brasil já fez isso a primeira vez, né, em 2015, como todos os demais países, e o que a gente fez no final do ano passado foi fazer a atualização desse compromisso agora olhando para 2035. E cada atualização, isso é uma regra também do Acordo de Paris, em cada atualização os países devem ser mais ambiciosos, devem dar um passo a mais em termos de redução de emissões. E foi isso que a gente fez também o ano passado, quando apresentou a nossa NDC. Fábio, tem alguma dúvida aqui para o nosso secretário? Claro, algumas, Rafaela. Secretário, primeiro, obrigado pela participação. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o desmatamento, dentro dessa ambição brasileira de atingir essas metas, para conseguir, o Brasil precisa atacar algumas coisas, né? Entre essas coisas, o desmatamento. E a gente tem visto aí nos últimos meses alguns números mensais não muito bons assim, em relação ao desmatamento. Além disso, a gente tem uma questão internacional de um presidente americano que não curte muito esse tema e não está muito disposto a negociar em relação a isso. Como que o Brasil está vendo esse cenário? Primeiro, esse cenário interno de alguns temas que não estão com números tão bons como o desmatamento, e como isso nesse cenário mundial desafiador em relação a alguns governos que são players importantes, que não têm uma visão parecida com a do Brasil atual em relação ao clima, em relação a mudanças climáticas. De fato, o Brasil, em termos de fazer esse trabalho de reduzir suas emissões, conforme está lá na nossa NDC, ele tem alguns temas centrais. Um deles é o desmatamento, que hoje, segundo os últimos dados, é a principal fonte de emissão de gás de efeito estufa no Brasil. Mas, além disso, tem outros temas e a nossa NDC cobre, né, todos os setores de atividade, toda a nossa economia. Então, produção, atividades agropecuárias, uso de combustíveis em vários setores, no transporte, para a mobilidade urbana,
resíduos. Então, nós temos que agir em todas essas frentes. Mas, de fato, desmatamento, historicamente, é a nossa principal fonte de emissões, diferente de outros países onde o grande problema, o principal, o maior, é o uso de combustíveis fósseis. A gente teve, desde 2023 até 2024, meados desse ano, resultados desse esforço do governo federal de voltar a ter uma ação efetiva de controle do desmatamento, da atividade ilegal que ocorre na Amazônia, mas também nos outros biomas. E, de fato, 2023, 2024 conseguiu reverter uma tendência que havia começado no período anterior, no governo anterior, de aumento dessas taxas de desmatamento. Então, a gente conseguiu reduzir nos dois primeiros anos do governo algo como 40%, dependendo do bioma, Amazônia, e nos outros. Agora é um trabalho desafiador, né, Fábio? Os números estão mostrando que a cada passo para reduzir ainda mais o desmatamento se torna mais complexo, né? Porque as atividades ilegais conseguem encontrar meios de fugir, de burlar a fiscalização. Às vezes o desmatamento ocorre em menor escala, que às vezes é mais difícil de identificar e de agir, mas é um processo contínuo, permanente. Teve uma novidade importante dos dados que a gente tem que ficar alerta, Fábio. A gente passou por um período de seca extrema, inclusive na região, principalmente até na região amazônica, e os dados mostram que a própria seca contribui para a perda de vegetação, a perda de árvores pela estiagem, mas também a facilitação de incêndios, que muitas vezes ocorrem de forma intencional, mas que ganham proporções enormes e, com isso, a gente também perde vegetação, né? Então, é uma dinâmica bastante complexa de intensificar o controle, evitar os incêndios, tentar manter os incêndios sob controle, que a gente tem visto em outras partes do mundo que esse é um tema que tem sido bastante desafiador. E nossa região aqui também, né, Brasília, a gente sofre bastante com isso, né? Sobre os incêndios, seca, esses incêndios não intencionais, né? Também tem esse trabalho. Sim, é um desafio. A gente viu o ano passado que foi em todo o país, o Pantanal, em todas as regiões, foram muito impactadas pelo incêndio, né? E isso requer uma atenção permanente. Grande parte do incêndio está, muitas vezes, gerada de forma intencional ou não, por atividades humanas. Mas o que o governo tem feito é investir cada vez mais na capacidade de monitorar de forma rápida onde surgem os focos, mas também de mobilizar equipes de brigadistas e de dispor de novos equipamentos. Esse ano foram feitos investimentos vultosos no IBAMA, no Previfogo e na parceria com governos estaduais. Então, essa é uma agenda permanente e de muita atenção. Agora, um ponto que o Fábio tinha levantado antes, né? Estamos num contexto internacional que, de fato, é desafiador. Estamos numa situação em que países importantes, principalmente, né, como ele citou, os Estados Unidos, saem do Acordo de Paris. Agora, Fábio, isso não é a primeira vez, né? Em outro governo Trump, eles também saíram do Acordo de Paris, voltaram, agora saíram de novo. É importante, sem dúvida, ter um país, ou um governo de um país tão relevante como parte desse acordo internacional, é fundamental. Porém, isso não altera o conjunto, né, do compromisso dos demais quase 200 países que fazem parte do acordo, e a gente entende que essa é uma agenda que é capitaneada pelos governos, mas que envolve todo o setor privado. Então a gente vê das empresas em vários setores dando essa mensagem, fala, olha, continuamos o nosso compromisso é de longo prazo, e a gente vê que as empresas dizendo, olha, a futuro da economia é o futuro do baixo carbono, o futuro do carbono zero. Então, todos os setores estão olhando para isso e eles percebem que uma variação política aqui ou acolá não pode tirá-los desse objetivo maior, que é um compromisso, né, em todo o mundo, de enfrentar a mudança do clima e caminhar rumo a uma economia neutra em termos de emissões de gases de efeito estufa. Uma dúvida, caso esse compromisso não se cumpra, o que pode acontecer? O que isso acarreta? As contribuições nacionalmente determinadas no Acordo de Paris, elas têm esse caráter voluntário. Os países como são signatários do acordo, e sabe-se que é um problema global, todos têm que agir conjuntamente, de forma coordenada, eles são chamados a contribuir. E, além de apresentar o seu compromisso, eles têm também o compromisso de reportar
a cada 2 anos, como eles estão implementando as ações que eles prometeram, mas também como estão as emissões de gases de efeito estufa em seu país. Então tem um procedimento todo e um conjunto de regras de transparência para que os países possam ser monitorados quanto ao alcance desses compromissos. Se eles estão levando a sério, se eles estão de fato implementando. Não existe um mecanismo de fiscalização, de enforcement ou de penalização dos países, porque são todos iguais perante o acordo. Mas sim esse mecanismo de dar muita clareza, muita transparência de quem está levando a sério e está implementando de fato e quem não está fazendo a sua parte. Fábio, mais alguma pergunta? Ainda nesse cenário internacional, secretário, a gente tem agora em novembro a COP30 aqui no Brasil, né? E ela acontece nesse momento, enfim, primeiro tem algumas questões da sede, Belém, alguns países reclamando de algumas coisas, a gente tem essa situação de Estados Unidos, que não parece muito afim de debate sobre esse tema. O que esperar dessa COP nesse tema, e qual a expectativa do Brasil em relação a isso? Acha que vai conseguir levar para outros países essa ambição com essas metas bem elevadas? Como que o senhor tem visto isso e qual a expectativa do senhor para a COP? Essa COP ela ocorre de fato num momento muito importante, que a gente vê, os dados mostram que o mundo já está sendo impactado pela mudança do clima. Então, o sentimento, o senso de urgência está dado, e isso está sendo assumido pelos vários países. O chamado da presidência brasileira da COP é um chamado para a ação. Já fizemos acordos, já temos todo um arcabouço, inclusive sobre instrumentos de mercado, instrumentos de tecnologia, como vamos cooperar. O chamado agora da presidência da COP é vamos, na prática, dizer quais são as ações que podem hoje ser implementadas para que a gente, o mundo todo, ande mais rápido, descarbonize mais rápido nos vários setores. Então, tem um pouco uma diferença do tom dessa COP, que está sendo falado, é uma COP para ação, não é simplesmente para negociar novos acordos. E vamos colocar na mesa, globalmente, conjuntamente, quais são as medidas e as soluções que o Brasil tem, que outros países têm, para endereçar as fontes de emissão de gases de efeito estufa. Então, esse vai ser o tom, a chamada, o engajamento de todos os países nessa agenda. Mais uma vez, um país ou outro que tem uma situação política de negar essa realidade, não altera o movimento geral de todos os países, o movimento inclusive dos países em desenvolvimento, que estão sendo impactados mais diretamente e que fazem esse apelo para a comunidade internacional. Temos que endereçar agora essa situação, essa realidade. Então é isso, espera-se que a COP seja esse momento de diálogo, de busca das soluções, de mostrar, e o Brasil vai ter essa oportunidade de colocar para os países como o Brasil tem se movido nas várias agendas, seja para monitorar desmatamento e os incêndios em tempo real, na sua política de biocombustíveis, de energia renovável, o Brasil se destaca por ter quase 90% da matriz elétrica renovável, novos combustíveis, soluções no setor industrial, na agropecuária. Então é um momento para falar sobre soluções e para o Brasil mostrar para o mundo que sim, temos soluções e temos condições de avançar o mais rápido possível nessa agenda. Secretário, e falando agora, voltando a falar sobre a NDC, né? Existe uma cartilha que explica a relação da NDC e também o Plano Clima. Conta pra gente como é que isso funciona. A NDC, ele é um compromisso do país, do Brasil, perante o Acordo de Paris. Então é a nossa fala para a comunidade internacional. Ali, Rafaela, como você bem mostrou no início, a gente dá a meta geral do país. Vamos reduzir em 67% é o nosso objetivo, as emissões em 2035 em relação a 2005. E dá um conjunto de diretrizes de como vamos fazer isso e uma orientação importante, dizer que isso é parte do desenvolvimento sustentável do país. O Brasil se vê como um país que avança economicamente e se posiciona na economia global como um país de baixo carbono e provedor de soluções para o mundo. E isso na NDC é apresentado de forma bastante detalhada. Agora, a NDC, essa fala e esse compromisso geral do país para fora, que em termos de
ação interna, né, de como nós implementamos isso, isso é traduzido no Plano Clima. Então, o Plano Clima é nosso plano de ação nacional, como nós nos organizamos para, nos vários setores de atividade, fazer com que essa redução das emissões ocorra, e também o outro lado da adaptação, como nós nos preparamos para reduzir vulnerabilidades e ser menos impactados, seja nas cidades, seja na agricultura, produção de alimentos, seja nos recursos hídricos, na infraestrutura. Então, o Plano Clima, a gente fala, é o plano de ação de como vamos implementar os nossos compromissos com esse olhar bem amplo e transversal. 16 planos para a adaptação aos impactos, 7 planos para a redução das emissões nos setores, com ações bem detalhadas, metas bem específicas e responsabilidades, né? Quais são os órgãos envolvidos, quais são os recursos necessários. Então, Plano Clima é como a gente traduz o compromisso geral em termos de ação concreta dentro do nosso país. Fábio. Sobre esse tema, sobre essas ações concretas, como que a gente explica, secretário? A gente falou de desmatamento, o senhor falou que no resto do mundo tem uma visão mais pela questão energética e tal. No Brasil, a gente está vendo um momento também dessa questão energética, embora a gente tenha uma planta muito diversificada, com hidrelétricas, usina solar, usina eólica, mas a gente tem visto um crescimento das termoelétricas, né? Como que a gente consegue colocar em prática esse plano, sendo que o governo toma algumas decisões no sentido contrário, indo para uma fonte de energia que a gente sabe que produz muito mais carbono do que outras que estão sendo implementadas também no país? Olha, Fábio, tem uma questão do nosso sistema, que como muitas das fontes renováveis, elas são intermitentes, né? Elas dependem de ventos que uma hora ocorrem, depois não, da energia solar durante o dia e não à noite, tem essa necessidade de ter uma energia fixa na base, e as termoelétricas funcionam como uma segurança, né? Um backup de que nesses momentos em que baixa uma fonte, vai se manter a oferta estável da energia. Agora, a nossa visão e olhar é como manter a renovabilidade da matriz ao longo do tempo, né? Como evitar que essas fontes fósseis tenham que ocupar um espaço maior, e isso implica investimentos em ampliação das renováveis, solar, eólica, um olhar já sobre as novas tecnologias, né? Inclusive de baterias e tal, que podem fazer com que ao longo do tempo se reduza a necessidade de usar termoelétricas que têm fonte de combustível, usam combustível fóssil para gerar essa energia de base de segurança. Agora, Fábio, e aí para isso o governo aprovou várias legislações, do combustível do futuro, nova legislação para o hidrogênio verde, são várias inovações para o aproveitamento do gás natural, né, que vem de resíduos e de uso agropecuário, como substitutos das fontes fósseis, inclusive as necessárias para a geração termoelétrica. Mas tem questões também, né? O próprio Congresso, na tramitação da lei, eventualmente em alguns momentos, criou incentivos específicos para manutenção, vamos dizer assim, ao longo do tempo, das energias fósseis. Mas o importante é que o desafio e o compromisso que tem é de manter o grau de renovabilidade da matriz e desenvolver as novas tecnologias que vão permitir, de fato, que a gente deixe de depender ao longo do tempo da geração com base em combustíveis fósseis. Secretário, para a gente finalizar, explica para a gente hoje qual é a maior dificuldade dentro, né, da comunicação do Ministério do Meio Ambiente com o público, né? O que vocês sentem mais dificuldade de explicar para as pessoas que elas de fato entendam? Olha, Rafaela, é importante pontuar, e a gente que trabalha nesse tema há bastante tempo, que já mudou a percepção da população sobre o problema, de perceber que a mudança do clima é um problema real, concreto, que afeta a vida das pessoas. Realidade, né, dos impactos de desastres que ocorreram totalmente fora, né, da nossa curva histórica. Então, há uma percepção e uma sensibilização para isso, né? E uma mobilização em vários setores de organização, de jovens, que veem isso como um problema. Agora, de fato, é um desafio e um trabalho permanente de comunicar
como essas coisas estão relacionadas, que a mudança do clima é causada por concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que são gerados quando a gente usa gasolina ou diesel, combustível fóssil, pela má destinação de resíduos que acabam gerando, né, metano, que é um gás de efeito estufa poderoso, pela necessidade, né, pela às vezes, ineficiência em algumas atividades que fazem com que a gente precise ter um rebanho enorme para suprir uma determinada demanda de carne, e aí também por um processo em que a gente ainda, como país, continua expandindo fronteira agrícola, eliminando vegetação, que significa emitir gases de efeito estufa. Então acho que o desafio é que a população entenda que nas várias atividades é necessário sim transformação, no modo como a gente se desloca, no modo como a gente consome e destina os resíduos que a gente produz, de onde vem a nossa alimentação, para entender que tudo isso é necessário e faz parte da solução para que a gente tenha um clima estável, que nos dê segurança, tranquilidade, que evite riscos e que permita que o crescimento econômico não seja afetado por intempéries climáticas cada vez mais intensas. Então essa comunicação, tradução para o cotidiano e para as políticas públicas, como a gente organiza a cidade, atividades econômicas, essa tradução é fundamental, que a população apoie cada vez mais as soluções. Fábio, você tem mais alguma última pergunta para o secretário? Agora é a última mesmo. Não, acho que era isso, Rafaela. E esse ponto, eu acho que, reforçando só mais como última pergunta, é isso. O senhor acha que, então, mesmo com os Estados Unidos nessa posição que está hoje, mesmo com essas questões da COP, o senhor acha que o Brasil vai conseguir atingir um resultado de ação positiva, sair com algo que preveja uma ação da COP concreta? Sim, com certeza. A gente entende que a COP vai ser esse momento das soluções e de comprometimento, não só dos governos, mas também das empresas, das instituições financeiras, para que a gente possa se mover rapidamente. Mais uma vez, essa agenda que é uma agenda para todos, né? A principal vetor da inovação tecnológica é a descarbonização. Isso está na vida dos setores da economia e isso vai seguir, vai continuar. A COP efetivamente vai ser esse momento em que a gente vai poder mostrar como estamos avançando e como vamos poder avançar muito mais no curto prazo. A gente está bastante otimista com esse momento, com esse encontro, com essa mobilização que está ocorrendo no mundo todo para a COP30. A gente agradece demais a participação do Fábio, todo dia aqui com a gente, com a Natália André e hoje comigo, e também do secretário Aloísio Melo, do Ministério do Meio Ambiente. Muito obrigada pela participação, secretário, e Fábio também. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Fábio. É um prazer. Bom dia a todos. E a gente